Olha, vamos entrar de cabeça num assunto bem delicado: o universo de uma UTI, a unidade de terapia intensiva. Pensa só num lugar que é ao mesmo tempo palco de verdadeiros milagres da medicina, mas também um campo de batalha, sabe? Onde cada pequena decisão tem um peso enorme, podendo mudar tudo. E bem no coração desse ambiente tem uma pergunta que não quer calar. Um dilema que as equipes médicas encaram todo santo dia. É quase um quebra-cabeça. Como é que se faz para deixar o paciente confortável, sem dor, sem sofrimento, mas sem atrapalhar a recuperação dele? É uma linha muito tênue. Para a gente ter uma ideia real desse desafio, vale a pena tentar se imaginar na pele do paciente por um instante. A UTI é um bombardeio de estímulos, né? Alarmes apitando sem parar, tubos por toda parte, gente entrando e saindo. É um ambiente que pode ser muito, mas muito estressante. Dor, medo, ansiedade, é tudo muito comum, principalmente para quem está ali dependendo de uma máquina para respirar. E é aí que a sedação entra. Ela vira uma ferramenta, nossa, essencial para dar um mínimo de conforto. Essa prática tem um nome técnico, que é sedoanalgesia. Parece complicado, mas a ideia é simples. É uma combinação: sedo de sedativo, para acalmar, e analgesia de analgésico, para tirar a dor. O objetivo aqui é duplo, sabe? Não é só para o paciente ficar mais tranquilo. É também para, digamos, proteger o corpo, para ele não disparar aquela resposta de estresse que joga um monte de hormônio na corrente sanguínea e acaba sobrecarregando ainda mais um organismo que já está no limite. Mas aí que o negócio complica. Não é só dar um remedinho e pronto. Achar a dose certa, sabe? O ponto exato, nem de mais para não apagar o paciente, nem de menos para ele não sofrer. Isso é uma verdadeira arte. É um ato de equilíbrio super delicado, porque o corpo de alguém em estado crítico reage de um jeito totalmente imprevisível a esses remédios. E para a gente entender como esse desafio acontece na vida real, no dia a dia, vamos dar uma olhada num estudo bem interessante que foi feito aqui no Brasil. Então a história se passa num hospital universitário lá em Goiânia. Entre 2014 e 2015, uma equipe de pesquisadores decidiu observar de perto o que estava acontecendo na UTI deles. Eles acompanharam 30 pacientes que estavam respirando com a ajuda de aparelhos para ver, na prática, como a sedação estava sendo usada. A grande dúvida que eles tinham era a seguinte: será que os pacientes estão sedados na medida certa? E outra coisa, as ferramentas que estão sendo usadas para medir isso, será que são as melhores mesmo? Eram perguntas bem diretas e super importantes. Ok, mas antes de pular direto para os resultados, a gente precisa entender uma coisinha. Como é que se mede o nível de consciência de alguém? Existem algumas ferramentas para isso e vamos dar uma olhada nas duas principais. Pensa assim, de um lado a gente tem a escala de Ramsay. Ela é mais antiga, de 74, é como se fosse uma régua com 6 marcações, de 1 a 6. Super usada, mas tem um probleminha, ela é meio genérica. O nível 1, por exemplo, mistura ansioso com agitado, que são coisas diferentes. Agora, do outro lado tem a RASS. Essa é mais moderna, a escala de agitação e sedação de Hirschman. Ela é muito mais detalhada. Imagina uma régua que vai do positivo ao negativo. Mais 4 é um paciente super agitado, combativo. Menos 5 é um paciente que não responde a nada, em coma profundo. E o 0, ali no meio, é o ideal, alerta e calmo. Essa precisão toda faz uma diferença enorme. E aqui que a gente vê uma mudança gigante na forma de pensar o TI. Antigamente, a ideia era apagar o paciente, deixar ele em coma mesmo. Hoje, é o oposto. A meta é uma sedação leve. Na escala RASS, o ideal é ficar ali entre 0 e -2. Ou seja, o paciente fica calmo, tranquilo, mas se a gente chamar, ele acorda, abre o olho, interage. Ele consegue, de certa forma, participar do próprio tratamento. É uma virada de chave total. Certo? Agora que a gente já entende as ferramentas, vamos voltar para aquele estudo de Goiânia. E se prepare, porque o que os pesquisadores descobriram é, no mínimo, preocupante. 61,6%. Guarda bem esse número. Ele é a peça central de tudo que a gente está conversando aqui. O que esse número quer dizer? Que em mais de 60% das vezes que a equipe foi avaliar um paciente, ele estava sedado demais, bem além do ideal. Eram pessoas com RASS -4 ou -5. Ou seja, ou estavam num nível de sedação tão profundo que só acordavam com o estímulo físico forte, ou, nem isso, estavam completamente apagadas. Aí a gente pode até pensar, né? Ué, mas qual o problema? Se o paciente está muito doente, não é melhor ele ficar bem quietinho, bem sedado? Parece lógico, mas a ciência já provou que não é bem assim. Na verdade, é o contrário. Os riscos de sedar demais criam um verdadeiro efeito dominó. Pensa comigo. O paciente fica mais tempo no ventilador mecânico. Mais tempo com um tubo na garganta aumenta e muito o risco de pegar uma pneumonia. Além disso, aumenta a chance de delirium, que é um estado de confusão mental super grave.
E juntando tudo isso, o resultado é mais tempo na UTI e, o mais triste de tudo, uma chance maior de não sobreviver. Beleza. O cenário parece meio sombrio, né? Mas a boa notícia é que a medicina já sabe como combater isso. Existem caminhos e estratégias bem definidas para a gente fugir desses riscos e achar aquele ponto de equilíbrio perfeito. Hoje, o que se busca é um protocolo de segurança, quase um passo a passo. Primeiro passo, ter um plano claro, padronizado, para todo mundo na equipe estar na mesma página. Segundo, isso aqui é fundamental, a interrupção diária da sedação. É como dar um bom dia para o cérebro do paciente e acordá-lo por um tempinho para ver como ele realmente está. Terceiro, use as escalas certas, como a RAS, todo dia sem falta. E por último, mas não menos importante, antes de sair aumentando a sedação porque o paciente está agitado, a equipe precisa investigar. Será que não é dor, falta de ar, alguma coisa que dá para resolver sem mais remédio? No fim das contas, a grande lição, a filosofia que guia a terapia intensiva moderna é bem simples. Menos é mais. O objetivo virou encontrar a dose mínima, a menor quantidade de remédio possível, que deixe o paciente confortável e seguro. Só o necessário, sem todos aqueles efeitos colaterais perigosos do excesso. E qual é o retrato do sucesso, então? É aquele paciente que está ali, tranquilo, sem dor, mas que quando a enfermeira chama, ele abre os olhos. Que consegue ter um ciclo de sono e vigília mais perto do normal. Um paciente que, mesmo no meio de toda aquela tecnologia, ainda é uma pessoa que pode, na medida do possível, colaborar com a própria melhora. E tudo isso nos leva a uma reflexão, um paradoxo, né? Na nossa ânsia de proteger e dar conforto, será que por vezes a gente não acabou criando mais barreiras para a recuperação? A grande questão que fica no ar é essa. Será que, nesse ambiente de altíssima tecnologia que é a UTI, a coragem de usar menos sedação não é, na verdade, o caminho mais rápido e seguro para mais cura?